Olá! Na reunião de 11 de agosto passado, os consultores e colaboradores da Fundação de Estudos e Formação Política do PSD, o Espaço Democrático, tiveram a oportunidade de se aprofundar e debater um tema que afeta a vida de todos os brasileiros, mas não é conhecido como deveria: o nosso sistema de seguridade social. O nosso convidado naquele dia foi um especialista no assunto, Mauro Sales Ferreira Leite, juiz federal, especialista em direito processual civil e doutor na área de gestão e governança em saúde. Pela Unesp, o doutor Mauro é professor em Botucatu, no Instituto Toledo de Ensino. O tema foi Seguridade Social como Política Institucional de Estado: custeio, perspectivas, desafios e sustentabilidade a longo prazo. Esta foi a palestra do doutor Mauro Sales. Vamos acompanhar. Muito obrigado, Sérgio, por essa calorosa recepção. Para mim, eu gostaria de deixar muito claro que é uma imensa satisfação estar presente aqui num ambiente tão seleto, tão importante, um espaço democrático de primeira grandeza, num momento importante da nação, do país. Não é? É uma honra para mim ser recebido por vocês para a gente falar um pouquinho sobre seguridade. Certo que a minha indicação é uma indicação que parte de uma longa data, um longo, velho conhecido, um bom amigo, meu colega também de profissão numa certa medida, porque eu, antes de ir para a área jurídica, eu tenho formação em engenharia, eu me formei engenheiro, mas tive que aprender engenharia de novo com o prefeito, ex-prefeito Mário Eduardo, engenheiro Mário Eduardo Pardinha Fonseca, que ao longo dos 8 anos de gestão, a prefeitura teve diversas questões na Justiça Federal, e a gente conseguiu, através de entendimento, de gestão séria, firme, profícua, a gente conseguiu atender aos interesses públicos maiores da coletividade, da sociedade, tivemos desapropriação, tivemos uma série de questões lá importantes para a prefeitura, e o Pardini, depois que saiu, nos tornamos amigos, né? A gente compartilha um clube de churrasco juntos, né? E presente de amigo é assim. Ele me arranja uma dessas, né, para falar de seguridade, que é um tema dificílimo, complicado, extremamente denso, mas eu já esperava, porque do Pardini só vem jogo duro, só vem bucha mesmo para a gente descascar. Mas é brincadeira, porque eu gosto desse cara aqui, a gente fez uma longa história juntos, e isso é uma coisa muito profícua para todos nós. Eu gostaria de começar a nossa conversa, porque eu quero deixar claro que isso aqui não é palestra, eu não tenho a menor condição de explicar nada para ninguém, de ensinar nada para ninguém, é só levantar alguns pontos para reflexão. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa deixando claro o seguinte: eu compareço aqui como um membro do Poder Judiciário. O Poder Judiciário dos 3 poderes da nação é um poder cujo, me parece, a intenção constitucional era de fazê-lo dentro de uma formatação técnica. Por isso, nós somos excluídos do crivo da urna. Nós não somos eleitos, né? O processo de arregimentação é um processo democrático, mas é um concurso público eminentemente técnico de provas e títulos. Então, o que eu posso fazer aqui, e essa é a linha que eu vou tomar nessa minha apresentação, o que eu posso fazer aqui é explicar as consequências técnicas de uma opção política. Ela é boa? Cabe a nós refletirmos. Não ao juiz, talvez ao cidadão que vota nos dias próprios. Ela é ruim? Também não me cabe dizer. Ela tem consequências, tem pontos positivos, ela tem pontos negativos, ela mexe com algumas questões de Estado, mas o Poder Judiciário não tem atribuição para fazer esta régua que essencialmente pertence aos senhores. Ou a todos nós, né? Aos senhores, eu digo, aos senhores gestores e atores políticos, gestores públicos e atores políticos, ou a população de uma forma geral.
Né? Então, essa é a minha primeira colocação aqui para vocês. É uma questão de natureza técnica. Seguridade Social como política institucional de Estado. A seguridade, ela é, isso está positivado, a seguridade, ela é uma política que foi implementada a partir do artigo 194 da Constituição de 88. Ela é um conjunto integral, isto é do texto original da Carta de 88, isto não mudou, um conjunto integrado de ações da sociedade nas áreas de saúde, de assistência e de previdência social. Esses são os pilares básicos da Seguridade Social. Esta opção política de desenho de seguridade como tal, por exemplo, educação, é uma política pública importante? Sem dúvida. Ela é fundamental? Sem dúvida. Mas ela não compõe o plexo da Seguridade Social. Seguridade Social é saúde, previdência e assistência por expressa escolha ou opção constitucional. É um conjunto integrado de ações do poder público e da sociedade. Eu gosto sempre de enfatizar que o poder público ele é responsável, ele chamou a si a responsabilidade pela Seguridade Social, mas não exclusivamente. Esta iniciativa ele exerce diretamente, mas ele também o faz através de nós, da sociedade. Entidades filantrópicas, entidades de assistência social, entidades de saúde particulares existem e são muito bem-vindas. Aliás, um movimento econômico extremamente expressivo da advocacia hoje é a discussão das imunidades e das isenções tributárias nas áreas de seguridade. Então, por exemplo, se a pessoa é uma entidade de benemerência social, ela faz jus à imunidade constitucional de algumas contribuições previdenciárias. Isto é, hoje, uma das maiores discussões em termos de imunidades e isenções que existe no direito brasileiro. Né? Eles são, então, serviços de incumbência do Estado, eles devem ser promovidos pelo Estado, mas o Estado incentiva o particular também a fazê-lo através de um regime de redução de carga tributária. Muito bem. A estrutura são essa aí que está colocada. Isso vem da Constituição Federal, são 3 entidades, a saúde, a assistência e a previdência. É importante a gente entender que cada uma delas tem um aspecto próprio de atuação. Então, por exemplo, saúde. Saúde é um serviço universalíssimo, ele é aberto para todo mundo. Né? Eu costumo dizer que na porta do pronto-socorro do SUS, até o cachorro pode entrar, porque a porta está aberta. Não há nenhum tipo de peneira, não há nenhum tipo de restrição, diferente de previdência. Previdência a gente vai ver, previdência é uma porta muito mais restrita, muito mais fechada, ela exige contribuição, a contribuição tem que ser contínua, se não contribuir é excluído do sistema, e isso é constitucional. Não há nada de abusivo ou ilegal nisso. A saúde, ela é o serviço mais universal, mais igualitário, protege doença, prevenção, posterior, anterior, é o SUS. Temos hoje, no âmbito do Poder Judiciário, dentro da área da saúde, uma imensa discussão, uma discussão sem fim. O Pardini, como é muito meu amigo, provavelmente vai querer que eu volte para falar esse tema, porque é extremamente polêmico e coisa de amigo nunca é fácil da gente resolver, é a judicialização da saúde. São aquelas decisões judiciais que interferem, por exemplo, Sérgio, com a ordem de internação nos hospitais. Manda por liminar o hospital fazer uma cirurgia. Não é que o gestor público que estava com a fila dele lá organizada, como é que ele faz para pôr essa liminar em... Porque senão ele vai preso. Também tem esse problema. Né? Então, essa é a questão da saúde. Né?
Temos, por exemplo, calendário vacinal obrigatório, essas questões são ações de saúde. Programa Nacional de Alimentação Escolar, por exemplo, a merenda é verba do Ministério de Saúde para poder a criança se alimentar, para ter saúde, para poder seguir a educação. Né? Assistência social é uma outra área de atuação, mas é uma área mais restrita, porque ela não é para todo mundo. Ela cobre mínimos existenciais. Ela precisa de uma situação de risco social. Quer dizer, faz jus à prestação de assistência social quem está numa situação de vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade de saúde, por exemplo, tem uma incapacidade, uma deficiência, né? É considerada uma situação de vulnerabilidade a idade avançada, né? A idade avançada, tudo isso associado a um fator econômico. A pessoa não tem condições de se manter adequadamente. Isso é o quadro da saúde, a assistência só atende aqueles necessitados, e a previdência social é muito importante. A previdência social, ela eu lembro que quando o INSS completou, não sei quantos anos, acho que na época o governo, o presidente da República, mandou fazer um bonezinho escrito assim: INSS, a seguradora do trabalhador brasileiro. O bonezinho em si era meio mequetrefe, meio de mau gosto, mas a definição que estava embaixo era absolutamente correta. Porque previdência social, do ponto de vista jurídico, é seguro. Para que ela se presta, a previdência social? Para cobrir risco. Risco em direito tem um conceito muito preciso. Risco é um evento futuro e incerto. Portanto, previdência não serve para cobrir riscos já existentes no momento da contratação. Se a pessoa já tem a moléstia no momento que entra no mercado de trabalho, esta cobertura para esta moléstia está excluída. E não há nenhuma ilegalidade, porque o sistema cobre risco. Risco é evento futuro. Se o evento já existe, ele não é futuro, logo, não é risco. Logo, está excluída a cobertura. Ele, portanto, ele cobre determinados riscos específicos. Quais são esses riscos? A própria Constituição diz: morte, incapacidade laborativa, desemprego, maternidade, idade. Alunos sempre perguntam, alunos são muito jovens e têm algumas dúvidas próprias da juventude. Mas, professor, idade é risco? Sim, claro que é. Mas como é risco? Pode não chegar nela. Um evento futuro e incerto. Ele entra certinho na definição, né? Então, são riscos cobertos e o mais importante, diferentemente de saúde, que é um serviço essencialmente gratuito no âmbito público, diferente da assistência que se presta àqueles que não têm condições de prover os seus próprios mínimos, a previdência ela é custeada. E ela é custeada por uma contribuição específica, né? Mais ou menos a lá carnê do baú da felicidade. Né? Porque está pegando direto. Tá. A lá baú da felicidade. No momento em que implementa a idade, no momento em que implementa o risco, no momento em que implementa o óbito, o INSS vai checar se as contribuições ao baú estão satisfeitas. Mas tá certo. Ó, o que está aí, basicamente, o que todo mundo conhece, é o esquema de contribuição social para o INSS. É um encargo de folha. É isso que hoje é uma das maiores discussões da reforma tributária brasileira.
é tentar desonerar folha. Quando se fala que se pretende desonerar folha, uma das questões é essa aí. A massa salarial está em verde, né? É o que, vamos dizer, R$ 1.000 que a pessoa receba, né? Ela recebe com um desconto, o empregador, ele paga diretamente, então, em cima dos 1.000, ele joga 20% de contribuição previdenciária. Então, portanto, para ele, os 1.000 são 1.200, né? E o empregado, dentro desses 1.000, ele recebe um desconto. E para R$ 1.000, é lógico que não pode ser R$ 1.000, tem que ser 1.000. Sim, sim. Eu estou fazendo com 1.000, né? Bom, 900 e ele vai receber 900 e tanto, porque ele desconta 7,5%, me parece que dá R$ 975, pela conta que eu lembrava ainda. Se você puder passar mais um. Isso é uma questão que todo mundo já está familiarizado. E a questão fundamental da Previdência que a gente tem que entender aqui para poder encaminhar o raciocínio da minha palestra. Calma, calma, senão... São os dois regimes. Apertar e segurar. Isso. Boa. São os dois regimes pelos quais a Previdência funciona. São dois regimes unicamente possíveis: o regime de capital e o regime de caixa. O regime de capital, os economistas aqui vão entender que é um segurado que contribui para si mesmo amanhã. Mais ou menos aquele anúncio da vodka Smirnoff. Eu sou você amanhã. Isso é o regime de capital. É a pessoa em atividade que reserva uma parte do numerário que recebe para viver dos rendimentos dessa reserva no futuro. Muito bem. É ele para ele mesmo. Este é um sistema que me parece, do ponto de vista estritamente da justiça distributiva, talvez o mais justo. Porque, de uma forma ou de outra, ele acaba recompensando, vamos dizer assim, o esforço financeiro que a pessoa conseguiu fazer ao longo da vida. Né? Qual é o problema? Quais são as críticas? Aquela pilha de dinheiro que está ali no meio. Obviamente, né? Você vai ter situações inesperadas. Você vai ter, por exemplo, né, na média da economia brasileira, salários muito baixos. Quem ganha muito pouco, obviamente, não vai conseguir fazer uma reserva suficiente desse capital para poder viver dos rendimentos no futuro. Vimos muitas discussões de plataformas políticas. Vamos mudar o sistema da Previdência para o regime de capital. O Chile fez isso. É válido. Pode pensar. Voltou. É que tem problemas também. Então, quer dizer, saiba, eu acho que para a gente se posicionar, essa é a minha ideia aqui, para você se posicionar, você precisa saber que, por exemplo, como que você faz com 90 e tantos por cento da economia ganhando salário mínimo. A pessoa não destaca nada do salário dela. Então, isso é uma crítica, né? Além do regime de capital, tem o regime de caixa. Né? A nossa economia não seria uma economia factível para o regime de capital. Né? Então, os economistas e os advogados apareceram com o regime de caixa. O que é regime de caixa? Regime de caixa. As pessoas em atividade custeiam o benefício previdenciário de quem hoje está aposentado. Então, é dinheiro sendo jogado no caixa e dinheiro sendo sacado no caixa. O caixa é um trânsito. Né? Claro, quem está em atividade tem que custear o benefício de quem hoje está aposentado. É claro que todo mundo percebeu que para essa conta dar isso é uma gangorra. Para essa conta dar certo, o polo contributivo ele tem que ser maior do que o polo receptivo. Não tem dúvida disso. Se for igual, já não dá certo. Sabe por que não dá certo? Você vai ter um imprevisto. A pessoa que vai
falecer antes do tempo, a pessoa que vai sair, você vai perder contribuição, vai ter fuga de contribuição, você não vai conseguir manter a despesa corrente de quem está recebendo do lado de lá. Então, isso, para funcionar, tem que ser uma balança desequilibrada, superavitária. Não queria usar exatamente essa palavra, mas é correto. Ela é super. Eu tenho que ter mais contribuição do que benefício. A ideia, do ponto de vista jurídico, encampa um preceito político extremamente importante, que é da Constituição Federal de 88, que é a ideia do solidarismo. Todos são obrigados a custear o benefício daquele que tem direito. Todo mundo. É uma interdependência recíproca entre os membros da sociedade. É a ideia de comunitarismo. Fundamentos legais para isso tem aos montes na Constituição. Artigo 3º, inciso 1º, artigo 195, a diversidade da base. Por exemplo, quem não tem nada, absolutamente nada a ver com a Previdência. Dou um exemplo, um banco virtual. Temos já exemplos disso atualmente. Um banco que não tem funcionário. A Alexa e a Siri. As duas trabalham no banco só. É um banco que não gera passivo para a Previdência Social. Tem que pagar COFINS? Tem. E qual o fundamento? Que ele é livre. Mesmo quem não vai receber o benefício deve contribuir. Mas é uma ideia que também, por outro lado, gera uma consequência importante. O fato de haver contribuído para a Previdência por si só não garante a percepção de benefício algum. Como assim? Contribuiu e não completou a carência. Contribuiu 14 anos, a carência é 15. O que vai acontecer com os 14 anos que ele contribuiu? Perde. Por quê? Porque ele não contribui para ele. Ele contribui para um caixa. Ele contribui para pagar a aposentadoria de quem já está. Então, entendeu? Então, mas muitas vezes você vê essa discussão. Poxa, mas eu contribuí por tanto tempo, mas não completou a idade, não bateu o tempo, foi excluído do regime. Paciência, não teve direito adquirido à aposentadoria. Mesmo, muitas vezes, o que é uma coisa triste, mesmo muitas vezes com grandes períodos contributivos e contribuição em grande volume. Num contrato, Pardinho, eu faço alguma coisa porque você está esperando alguma coisa. Então, se eu paguei, você deve fazer alguma coisa. Pode seguir, pode seguir. A Previdência, não necessariamente. Você precisa contribuir para manter quem já está. Quando você tiver os requisitos necessários, se tudo der certo, alguém contribui e paga o seu. Não necessariamente o que você pagou pode dar certo. Isso gerou, antigamente, no Supremo Tribunal Federal, uma discussão que levou anos para ser configurada, que foi a tese da desaposentação. É um problema importante para a classe política pensar. É a pessoa que se aposenta e continua trabalhando. Qual que é o problema da desaposentação? O aposentado se aposenta e no momento que ele se aposenta, ele tem duas notícias. Uma boa e uma ruim. Sempre é assim. A boa é que ele conseguiu vencer o INSS e o INSS falou: parabéns, o senhor realmente está aposentado. Ufa! Mas aí vem a notícia ruim. Qual é a notícia ruim? O senhor vai ganhar isso aqui por mês. Aí fala, porra, mas aí não dá para eu viver. É muito pouco. Então o que ele faz? Ele continua a trabalhar. E trabalha, digamos, por mais 5 anos. Só que nós estamos num regime de filiação obrigatória, trabalhou 5 anos, paga mais 5 anos de contribuição previdenciária. E esses 5 anos que ele pagou? Esses 5 anos que ele pagou, vai reverter para ele na aposentadoria? Não vai, disse o Supremo. Não pode, disse o Supremo. Pô, mas são 5 anos, aumentaria a minha renda. Sim, mas você não está contribuindo para você. Rompe. O Supremo já decidiu isso. Já decidiu, isso está certo e é tema
vinculante hoje, que se chama, Sim. né? Foi uma tese extremamente polêmica. Sim. Isso foi muito discutido no âmbito do Poder Judiciário. E era uma. Fiel que eu sou ao princípio do solidarismo, Pardini, eu devo confessar, eu nunca acolhi essas ações. Eu acabava dizendo que o aposentado não tinha direito de incorporar isso. Fui chamado de coração peludo pelos funcionários, recebido com vaia, né? Mas eu realmente achava que, dentro do ponto de vista, por causa disso que eu estou dizendo aqui, realmente não tinha como acolher essa postulação. E o Supremo acabou chancelando essa ideia. Muitos colegas pensavam diferente, mas hoje isso está definitivamente decidido e não volta mais. Uma outra questão que é um problema grave do nosso regime previdenciário, e que isso é de um conhecimento mais amplo da população, é o problema da gangorra. Eu disse, o polo contributivo deveria ser maior do que o polo receptor dos benefícios. Claro, a gangorra tem que ser desequilibrada. Claro, claro. Quando o sistema foi pensado, quando o sistema foi pensado, olha o Brasil em 1960. 1960 é a LOPS, a Lei Orgânica da Assistência Social, né? Olha a pirâmide etária que nós tínhamos. Base larga, né? Era uma pirâmide efetivamente. Cabeça curta. Olha ali, ó, 80, 84 anos era o limite da população. Não passava de 80, 84 anos. Base larga, famílias grandes, muitos irmãos, muitos filhos. O que é que eu tinha na sociedade? Muitos jovens trabalhando. A sociedade é jovem. Brasil era jovem e jovem trabalhando, jogando dinheiro para dentro do caixa da Previdência Social. Lógico, a balança estava, em 1960, certinha para o regime de caixa. Era linda essa pirâmide etária para o regime de caixa. Muito mais gente contribuindo do que gente recebendo. 1960, qual era a nossa medicina? A medicina de poucas possibilidades. Se não morresse da doença, morria do remédio. Quer ver como é agora? A pirâmide etária do Brasil em 2020. O que, que a gente vê aí? Base bem mais estreita, né? O que, que é isso? Famílias menores. Alteração do papel social da mulher. A mulher, antigamente, o papel social da mulher era ficar em casa, cuidar da casa, do marido e dos filhos. Hoje não é mais. Ponto final, acabou. Ela foi trabalhar, ela foi para o mercado. Isso teve uma consequência. Não estou avaliando se ela é boa ou se ela é ruim. Ela é isso aí, né? Eu estou com 54 anos, a gente pode olhar ali, ó, 54. Eu ainda tenho, eu estou em 2,9% da população, 3,2 eu estou. 3,2 eu estou, quer dizer, nossa, isso foi horrível. Isso foi horrível. 3,2 eu estou, quer dizer, eu tenho 0,3% de previdência social, porque a base ainda é 3,5. Eu estou em 3,2. Quem está com 20, 30, 34 anos está em 4. E a base da pirâmide é 3,5%. A previdência está no ar. Não tem custeio para essa coisa, né? A base diminuiu e olha a ponta lá em cima. Botou 14 anos para cima. Ponta tá em quanto? A ponta está em 90, 90, 94. Era 80. 94. Subiu 10 a 14 anos. É a medicina, é a prevenção, é a cirurgia, é o medicamento, né? O que que aconteceu? A balança, a gangorra começou a girar. Por isso eu acredito. Isso sem falar em fraude. Não falei em fraude em momento nenhum. Eu estou falando de um sistema absolutamente transparente. Assim mesmo, é um problema muito sério. Isso não é um problema do Brasil. Olha os outros países, né?
Olha o Canadá, olha a Espanha, a Espanha aqui embaixo. Eu tenho dó, né? Tem gente que fala para mim, eu vou mudar definitivamente para a Espanha, vou me aposentar por lá. Boa sorte, campeão. Olha a previdência que você vai enfrentar. Parece uma casquinha do McDonald's, daquela derretendo, né? A Índia, por exemplo, que está aqui no canto inferior da tela, ela é um pouco diferente, a sociedade lá é um pouco diferente da sociedade brasileira, porque tem castas, as mulheres não têm exatamente os mesmos direitos que a gente tem aqui, mas ainda assim ela representa você já vê um achatamento da base e um espichamento bastante importante da longevidade da população. Vamos seguir para a próxima transparência? Isso gera o quê? Né? Qual que é a situação atual de seguridade social como política institucional? A gente percebe que isso vem no sentido de aumentar déficit, aumentar a oneração, né? O déficit previdenciário do INSS foi de 300 bilhões, déficit de 300 bilhões em 2023 é equivalente a 30% do PIB. Com assistência social, gastos crescentes na faixa de 100 bilhões anuais, só com assistência social. Né? Preocupação é da onde sai esse custeio, né? As fontes de custeio elas ficam sob fortíssimas pressões. Desoneração fiscal, isenções de setores específicos. Nós tivemos uma pandemia em 2019 e 2020. Isso gerou diversas ações governamentais no sentido de desoneração. Precisou desonerar. Dou um exemplo: PERS. Vocês já ouviram falar? O quê? PERS. PERS foi um programa específico destinado ao setor de eventos, restaurantes, lanchonetes, que ficaram da noite para o dia, literalmente, da noite para o dia, vazios, sem nenhuma arrecadação. Isto causa uma retração natural de arrecadação que é muito difícil você compensar, porque os gastos correntes continuam lá na ponta diretamente, né? Aí entra o Tesouro Nacional. Eu tinha uma contribuição específica para fazer isso, mas a partir do momento que essa contribuição vai embora, Pardinho, eu vou ter que pôr dinheiro do Tesouro para completar, né? Hoje nós temos praticamente uma previdência com dinheiro de Tesouro Nacional para cobrir o rombo que é feito nas contas públicas. Depois de muitos anos discutindo essa questão em mesas assim como esta, eu ouvi muita gente dizer não tem déficit da Previdência Social, não existe déficit da Previdência Social, não pode existir déficit da Previdência Social. Eu acho que tem, vocês perceberam a minha linha de argumentação. Eu acho que existem motivos para que esse déficit exista, de fato, embora não seja economista, alguma noção a gente tem. E acho que, no fundo, muitas das pessoas que dizem que não tem o déficit, elas acreditam que você pode imprimir dinheiro para resolver o problema, mas eu não acredito nesta ideia. Né? Muito bem. O risco fiscal, nós acompanhamos a discussão no início do ano, ela é muito grande, a pressão no governo aumenta para que ele tenha uma austeridade fiscal maior, porque senão a gente começa a espantar os investimentos, isso é fato. Só que a partir do momento que você elege a seguridade como a política institucional do seu governo, você vai diminuir esse custo de que jeito? Eu entendo também a situação de alguém que vai com o nome na cédula e vai falar: bom, mas eu vou cortar o que nós nos predispusemos a fazer isso. É bom? É ruim? Não estou aqui para responder. Né? Fica para vocês, graças a Deus. A elevação da dívida pública brasileira em 2024 atingiu a marca, a meu ver, extremamente preocupante de 78% do PIB. Quer dizer, é quase a economia inteira
né? Para cobrir, bom, é quase economia interna. Cresce pressão por reformas fiscais e previdenciárias para conter o aumento exponencial das despesas. Estamos todos cientes, né? Eu tenho 54 anos de idade e eu tenho colegas que, na minha idade, já começaram a contar tempo para aposentadoria. Eu, na condição de professor da matéria, eu sempre pago de chato, que eu falo, para de contar. Por quê? É que botar água no meu chope? Para de contar, você vai se frustrar. Não, mas como eu falei, vai ter outra reforma. Vai, claro que vai. Tá na cara. E Não percebeu? Motivos para isso a gente tem, tá? Ah, isso para não falar de um grande problema. Vamos voltar para a ideia da gangorra. Vou submeter vocês à gangorra novamente. Polo contributivo e polo receptor. Não falei. E não falei de propósito. Não falei de propósito na questão da informalidade. Aquelas pessoas que estão contribuindo ali, que devem ser em número maior do que as que estão recebendo, são pessoas que devem estar no mercado formal de trabalho. CLT. Porque se tiver na informalidade, não recolhe nada. Certo? Muito bem. O problema é que as políticas assistenciais de hoje roubam trabalhadores do mercado formal e eu vou provar por quê. Ó, a informalidade no mercado de trabalho, cerca de 40% é 40% da força de trabalho. Quer dizer, nós temos um sistema normativo de proteção trabalhista que exclui 40% dos seus destinatários. Isso vem do quê? O maior acúmulo de benefícios. Quanto maior o acúmulo de benefícios e seguridade, maior o estímulo à informalidade. Eu fiz um exemplo prático aqui para vocês verem, para vocês terem noção numérica desse problema, e eu tenho a certeza que ele está no lugar certo para fazer isso aqui. É uma família hipotética, né? Isso é um cálculo que eu fiz, é um cálculo que eu fiz com base nos requisitos para acessar determinados benefícios, tá? Uma família hipotética que, vamos imaginar, que ela atenda todos os requisitos legais, só para ficar mais fácil da gente pensar aqui, né? Eu tenho nessa família um trabalhador formal que ele está no pé, a população economicamente ativa. Ele poderia trabalhar no mercado formal. Eu quero estudar se essa pessoa tem incentivo para entrar no mercado formal. Essa é a pergunta que eu quero responder. Nessa família, eu tenho um idoso acima de 65 anos que ele recebe o benefício de prestação continuada. É a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742 de 93. Ele recebe um salário mínimo de benefício. Eu tenho uma pessoa com deficiência, que não é idosa, mas tem a deficiência, também é elegível para o BPC. Ele também recebe o benefício no valor de um salário mínimo, tá? 1.414. Duas crianças de 0 a 6 anos, elas estão integradas ao Bolsa Família. Tá? É claro que eu fiz de propósito, gente. É óbvio, né? Para mostrar o problema. Duas crianças de 0 a 6 anos e um adolescente que tem 15 anos de idade e ele também é elegível para o Bolsa Família com valor menor pelo fato dele ser um pouco mais velho. Se nós somarmos, então, por exemplo, no Bolsa Família, né, a gente soma aí 650 de base, mais duas vezes 160, mais 55, R$ 1.025. Mais os dois BPCs, o valor total de renda assistencial para essa família, R$ 3.853 por mês. Se esse trabalhador formal entrar no mercado de formalidade, ele arrisca perder o BPC. Ele arrisca perder o LOAS, porque ele vai ter uma renda superior. Vamos colocar aí. Não vale a pena, perdão, desculpa. Não vale a pena que para o valor do salário mínimo, com desconto do INSS, porque se é formal, é o desconto do INSS, certo? Por R$ 1.404, eu arriscar nem os 1.025, nem os 2.028 que ele já tem garantido.
o que que acontece? A taxa de informalidade, esse foi o mapa que eu mandei para o Pardini, que ele falou, melhor você explicar isso lá para os caras, porque é mais fácil você falar. É a comparação, né? Ali eu tenho no mapa ali que está do lado esquerdo a taxa de informalidade proporcional para a população, onde é a maior concentração no Brasil de informalidade. Não à toa, não à toa, é na mesma região que você percebe o acúmulo, né, da maior parte da aplicação proporcional também das verbas de assistência social. Então, nós temos uma política assistencial que influi ou corrói a base contributiva de uma outra política, que também é constitucional, que também está na Carta da República e que também é uma obrigação do governo brasileiro. Como eu disse para vocês, é só uma visãozinha rápida para não ser chato, para estender, que eu acho que já foi até demais, foi demais, né? E eu espero que vocês tenham tido uma visão do problema. Eu agradeço tremendamente a colaboração de vocês. Obrigado, Fábio.